Vamos iniciar o nosso estudo com uma mensagem do livro Ideal Espírita, de autores espirituais diversos, psicografia do Chico. Pede ajudando. Pede ardentemente o amparo celestial, mas não ouvides o socorro a que te sentes compelido no caminho terrestre. O anjo ouve o homem na medida que o homem ouve os próprios irmãos. Esperas jubilosa esperança para que nasceram em tua equipe doméstica. No entanto, consagra essa ou aquela migalha de teu próprio conforto aos que reúnem, desalentados, na furna do sofrimento. Contas com o agasalho junto em favor daqueles que te merecem carinho. Contudo, estende alguma peça desnecessária ao companheiro relegado à intempérie. Rejubila-te com o pão farto. Entretanto, divide alguma fatia dispensável à mesa com aqueles que trazem o estômago flagelado no corpo desnutrido. Agradeces ditoso os talentos na provisória tranquilidade que te enriquece os dias, mas aplica alguns momentos no concurso fraterno a benefício dos que choram sem esperança. Regozija-te com a fé luminosa de que te coroas perante o mundo. Todavia não fujas a esmola de paz aos que vagueiam nas trevas. Alegra-te com saúde preciosa que te assegura a harmonia interior. No entanto, ampara o enfermo esquecido que te mostra os braços sequiosos de entendimento. Lembra-te de que podes também auxiliar e serve quanto possas. Pela fé subirás ao Senhor com a tua súplica, mas pela caridade o Senhor descerá a teu encontro para que as tuas mãos se enriqueçam de amor na construção do reino de luz. Emmanuel. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, rogando que ele se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje, né, trata sobre as evidências, né, nosso tema, evidências científicas da existência de Deus. Bom, e a gente começa então discutindo exatamente o título, né? Evidências científicas. Por que o título não é provas científicas da existência de Deus, né? Então a gente entra numa discussão, a gente está falando de evidências. Então o importante é entender como é que funciona logo de cara a estruturação da ciência, né? Então a ciência, ela não trabalha necessariamente com prova. A ideia que a gente tem de ciência é de que a ciência mata a cobra e mostra o pau, né? Ou seja, está provado, está determinado, está estabelecido, é uma verdade absoluta e inconteste. Bom, se isso fosse assim, a própria natureza da ciência, ela se perderia, né? Porque a natureza da ciência, ela é exatamente baseada no processo de dúvida, de questionamento. A gente duvida o tempo todo de determinadas convicções, inclusive das convicções das nossas referências anteriores.
Se não fosse assim, a ciência tinha acabado. A partir do momento em que a ciência fala, está provado isso, e não se discute, isso é verdade e acabou, a ciência acabou, no sentido de que não existe mais estudos em que você duvida de processos. É duvidar do que os cientistas anteriores disseram e falaram que promove a possibilidade de evolução conceitual e de melhoramento. Então, quando a gente vai ver a história da ciência, por exemplo, se a gente pegar a física, por exemplo, né, a gente vai ver que durante um certo tempo Galilei, que é um grande nome, um grande vulto da física, ele vai estudar os fenômenos de movimento, e aí ele estudou a queda livre, né, soltar um corpo e ver o corpo cair. A gente solta um corpo e vê o corpo pendular, né, no movimento de pêndulo, ou a gente pode colocar o corpo num plano inclinado e ver ele descer. E a partir daí, Galileu fez as conclusões deles, as considerações. Mais tarde, a gente vai ver Johannes Kepler, por exemplo, estudando o mesmo movimento, só que agora não é um movimento que acontece na Terra, mas fora dela, ou seja, o movimento que a Terra, por exemplo, faz em torno do Sol, o movimento que a Lua faz em torno da Terra, e assim e os astros de uma forma geral. E faz lá suas considerações. Aí aparece um Newton, por exemplo, que percebe que tanto um quanto o outro tinham uma relação e percebe que as mesmas regras que regiam, daí o nome, né, gravitação universal, não só regiam o movimento de Galileu, quanto o movimento de Kepler, era a mesma coisa, e portanto as regras eram as mesmas. Tudo acontecia porque existia uma causa, e a causa era a força da gravidade, e aí ele define todo o processo, e ele estabelece as bases da mecânica. E ele não só constrói uma estratégia de construção do conhecimento para unir aqueles dois conhecimentos, os dois estudos, como ele estabelece regras para a construção de todos os outros fenômenos da física. E durante 500 anos, Newton pareceu estar certo. Até que Einstein e alguns colaboradores científicos vão descobrir que Newton tinha limitações quando as velocidades das partículas se aproximavam da velocidade da luz, a física newtoniana não valia mais. E aí tinha que ter uma outra física que explicasse os fenômenos, e aparece a mecânica quântica, né? E aí aparece uma outra reformulação. E hoje em dia, todas aquelas coisas que foram ditas pelos físicos da mecânica quântica têm sido reformuladas e aperfeiçoadas porque os cientistas, ao longo do tempo, não levantam provas, mas eles levantam necessariamente evidências. Mas não tem uma experiência que prova que alguma coisa está errada ou alguma coisa está certa? Não, né? Se hoje uma teoria, né, se nós temos hoje uma teoria científica, uma tese científica, em que a gente faz uma experiência e essa experiência é comprovada pela teoria, não sei se vocês estão me entendendo, né? Então, eu tenho uma tese, o cientista constrói uma tese explicativa através dos seus estudos, e aí para testar se essa tese é verdadeira, a gente faz experiências. Faz várias experiências de maneiras diferentes para testar se essa tese é verdadeira. Ora, vamos admitir que essa tese explique todas as experiências. A gente pode dizer que essa tese é verdadeira? Veja, o nome é tese. O nome não é verdade, o nome é tese. E por quê? Porque mesmo que essa tese explique todos os resultados experimentais, isso não significa que daqui 10 anos não vão existir outras experiências que mostrem que a teoria está errada. Deu para entender? Ou seja, nessas experiências a teoria explica, mas não significa que no futuro não vá acontecer outras situações que a teoria não seja capaz de explicar, né? Quer dizer, num determinado momento, a teoria que explicou o átomo, né, toda a matéria é formada pelo átomo, as partículas. Como é que é o átomo? O átomo são bolinhas que se juntam. Então eu tenho uma bolinha de hidrogênio, eu tenho bolinhas de oxigênio, eu tenho, né? E aí você fala, bom,
e as bolinhas não estão separadas, então se formam em moléculas. Então eu tenho uma molécula de hidrogênio, eu tenho uma molécula de gás, oxigênio, né? E eu percebo que quando uma molécula, né? Que quando duas moléculas de hidrogênio se combinam com uma de oxigênio, né? Forma o que nós chamamos uma molécula de HOH, né? O famoso H2O, forma água. E quando essa bolinha fica separada, e como a gente disse, não pode ter bolinha separada na natureza, elas estão sempre juntas, o que acontece? Essa bolinha separada se junta com outra duas de H2 e forma outra HOH. E é por isso que os físicos, então, dizem que a receita para fazer água é... eu preciso de dois H2, né? Eu preciso de 2H2, 2H2, mais uma só de O2, dando duas de H2O, por exemplo, né? Então, a ideia das bolinhas explica e mostra uma regra, uma receita de como faz água. Isso parece verdade. O átomo é assim. Parece verdade. Deu certo. E a ciência diz assim. Esse é o átomo de Dalton. Aí, e durante muito tempo, você pode fazer qualquer receita de qualquer substância, a teoria das bolinhas deu certo. Beleza. Teoria de Dalton deu certo. Aí, passado alguns anos, os cientistas descobrem, por exemplo, que quando eu pego, por exemplo, um canudinho de refrigerante e esfrego no cabelo, quando a gente tem cabelo, a gente esfrega assim no cabelo e gruda na parede, o canudinho gruda. Então a matéria, mesmo não sendo ímã, a matéria pode ter um comportamento de atração, ela tem fenômenos elétricos. Mas aonde que na teoria das bolinhas a gente acha uma explicação elétrica para isso? Não tem. Aí cria-se uma outra ideia. O átomo é como se fosse um panetone. O átomo é um panetone, onde a casca, onde a massa do panetone tem características positivas, de atração de cargas positivas, e as frutinhas que vão dentro do panetone são os elétrons, tem partículas negativas. Então quando eu esfrego, as partículas negativas saem, porque eu esfreguei, e aí ele fica mais positivo. Ou às vezes ele pode ganhar elétrons e ficar mais negativo, e aí ele pode atrair, repelir e tudo mais. Então pronto, essa é a verdade. Aí aparece uma tal de Marie Curie, que diz que não, existe substâncias radioativas. E aí eles precisam criar o núcleo atômico e dizer, não, o núcleo tem que estar afastado dos elétrons. Então vamos imaginar os elétrons vamos imaginar os prótons no núcleo e vamos imaginar os elétrons girando em torno. Ou seja, se alguém achasse que isso já era prova suficiente, porque durante um certo tempo ela resolvia todas as questões, a gente não chegava nesse átomo aqui e não evoluiria para cima. Então para a ciência não existem provas cabais. O que existem são evidências científicas que levam no final da história o argumento da definição da existência ou não de determinadas questões. Tá claro isso? Tá bom. Então, por isso que a gente escolheu não colocar no tema provas científicas da existência de Deus. Bom, o que significa evidência? O que é uma evidência? Uma evidência, portanto, são determinados resultados de observação, né? São dados experimentais. Então, vamos lá. Evidências são dados, são observações que mostram, que levam os indivíduos a entender um determinado comportamento razoável. Então veja, gente, imagina a seguinte situação. Imagina que você tem aqui uma caixa. Eu gosto de usar esse exemplo. Imagina que você tem uma caixa, essa caixa é uma caixa fechada,
é uma caixa que pode abrir, né? Você pode abrir essa caixa e você tem aqui um cadeado de tal maneira que essa caixa está fechada. E vamos imaginar que essa caixa ela é atravessada por uma haste, né? Ela é atravessada por uma haste. Então você pega essa caixa e alguém te dá essa caixa. E aí você faz o seguinte, bom, se eu puxar essa haste, tudo bem? Se eu puxar essa haste para fora da caixa, o que a gente acha que vai acontecer com esse pedaço da haste do outro lado da caixa? A gente acha que essa haste vai entrar para dentro da caixa. E se a gente empurrar essa haste para dentro da caixa, o que a gente acha que vai acontecer com esse lado? Que essa haste vai sair da caixa. Mas de repente você toma um susto, porque o que você faz? Você puxa essa haste para fora, e o que acontece com essa haste? Ela sai. Isso é surpreendente, né? Mas por que sai? Né? Vou fazer o contrário agora, vou empurrar ela. Bom, ela deve sair. Não, agora ela entra. Isso são evidências. Olha, tem uma evidência. Existe uma contrariedade na expectativa do que está acontecendo. O que eu faço com essas evidências? O que os cientistas fazem com as evidências? Bom, os cientistas vão começar a imaginar o que tem aqui dentro. Então é só para a gente ter uma ideia do que é ciência e de como é que se faz ciência. Bom, o que é que tem aqui dentro que faz essa caixa funcionar? Abre a caixa e vê. Não, você não pode abrir a caixa porque a caixa está trancada e você tem que imaginar o que tem lá dentro. Quebra esse cadeado e vai ver. Gente, a natureza, os fenômenos da natureza não permitem ser observados. Eles não permitem ser observados. Não existe chave para observar os fenômenos da natureza. E é por isso que a gente diz, então, que existe uma ideia de que o conhecimento científico é racionalista, ou seja, o método de descoberta da verdade, ou da verdade, entre aspas, científica, e quando eu digo verdade científica, é uma verdade que vale até a comunidade científica não trazer uma verdade maior, mais ampla, não avançar nesse processo. É racional, o método é a razão, é a lógica, ou seja, por mecanismo, eu não consigo com os olhos, com a mão, né? O átomo, por exemplo, o átomo é tão pequeno que se eu quiser ver o átomo, ou o elétron, tudo que eu for ver, né, o exercício de ver é um exercício de iluminação. Eu preciso iluminar para ver. Se não tiver luz, eu não vejo. Então, por exemplo, você tem aqui um olho. Como é que a gente vê? Um olho. Né? Admitam que é um olho, tá certo? Esse é um olho. Tá. Tem aqui uma sobrancelha. Tá. Aí o que acontece? Você tem aqui uma flor. O Júnior falou que era um ovo mexido. Não é. É um ovo estalado. Não é. É uma flor. O que acontece é o seguinte. Você tem aqui o sol. Uma fonte luminosa. O que acontece? A luz vem até a flor, bate na flor, é refletida pela flor, e a luz refletida pela flor que chega no meu olho me permite enxergar a flor. É assim que eu enxergo. Então, se não tiver a luz batendo na coisa, eu não enxergo. Bom, isso parece óbvio. No caso de um átomo, um elétron, quando você joga a luz nele, a energia de luz é suficiente para fazer o elétron pular. O elétron salta, porque aquela energia a energia não é suficiente para fazer a flor pular, mas é suficiente para pegar um elétron e fazer ele pular. Então, quando um cientista ilumina para enxergar, com o microscópio, seja lá o que for, ele já não enxerga mais nada, porque o elétron não está mais ali. Então, não tem chave da caixa da natureza. O que tem é evidências, e a partir da evidência,
ele vai ajuntando essa evidência, e fala, bom, para explicar por que isso acontece, ele constrói uma explicação. E para isso, ele se baseia ele defende uma tese explicativa. Então, o que nós vamos falar aqui, então até agora, só para justificar o tema, o que nós vamos falar aqui são evidências científicas da existência de Deus. Isso não significa que a ciência construiu uma explicação de que Deus existe. Porque a explicação para essas evidências podem ser outras que não Deus. Deu para entender? Eu prefiro explicar de um outro jeito. Apesar das evidências serem claras, a ciência pode dizer assim, olha, eu prefiro explicar desse outro jeito aqui. E não usar Deus como explicação para o processo. Ok? Então, o que acontece? A ciência já admite a existência de Deus? A ciência comprovou a existência de Deus? Não. Não existe uma discussão na comunidade científica se Deus existe ou se Deus não existe. Até porque isso é uma coisa que é tabu dentro dos mecanismos científicos, isso é uma coisa que os cientistas não gostam de se comprometer. Até porque poderia ser alguma coisa um tanto quanto... Por que tal coisa acontece? Deus. Podia ser uma muleta. O cientista tem a obrigação de destrinchar esse processo. Então, o cientista, quanto mais ele puder empurrar a questão de Deus lá para frente, né, como motivo, isso é elemento fundamental para ele continuar as suas pesquisas. A partir do momento que ele diz, não, é Deus, então aí ele já não se dedica mais a detalhar esse processo. Né? E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Quando o cientista esquece Deus e tenta descobrir o que Deus disse, ele chega nas leis de Maxwell. Né? E aí a gente sabe fazer luz independente de Deus, falando. A gente sabe fazer porque a gente pode apertar aquele botão e acender a lâmpada, porque a gente sabe as leis de Maxwell, e aí a gente consegue fazer sem que Deus precise dizer, faça-se. A gente já aprendeu a fazer. Esse é um processo natural. Tá certo? Então a ciência vai trabalhar dentro dessas questões. Bom, dito isso, vamos para as evidências científicas, né? Que foram levantadas através de experiências, foram levantadas através de contestação, que nos leva a entender, que nos permite dizer, olha, Deus é uma evidência, não é uma prova científica, não é algo cabal científico, mas ela é uma evidência. Né? Então, a primeira delas é em relação às leis universais. O que significa isso? A natureza, ela funciona de maneira organizada, estruturada. Então, o que faz o cientista descobrir qual é a regra de funcionamento? A natureza sempre funciona. Então, ontem à noite foi noite, estava escuro, tinha lua. Depois de um certo tempo, amanheceu o sol. Vai ter a tarde, o sol vai nascer num determinado ponto, lá para as 6 horas, lá para meio-dia ele vai ficar a pino, lá para as 6 horas ele se põe no lado contrário, e amanhã vai acontecer o fenômeno tudo de novo, e vai acontecer, e faz tempo que acontece, e durante muito tempo ainda vai acontecer. A natureza repete esse processo em regras muito precisas, em regras matemáticas. E aí a gente vai tentar fazer a descrição, detalhar a posição. Então hoje existem descrições matemáticas, né, em que com uma certa precisão você diz, olha, em tal hora, tal dia, tal astro vai estar em tal posição no céu. E por quê? Porque existe uma regularidade no funcionamento do universo. O que permite então os cientistas dizer que existem leis que regem esse universo. E essas leis são muito bem estruturadas porque elas são exatamente obedecidas. E a pergunta que a gente faz é, essa evidência mostra então o seguinte, quem é que mantém, ou o que é que mantém essa regularidade dos fenômenos naturais?
O que estabelece essa regularidade? O que faz? O que mantém essa harmonia se repetindo o tempo todo? O acaso? Foi por acaso que essa regularidade se funciona? E detalhe, essas leis são meticulosamente inteligentes. Elas funcionam muito bem estruturadas. De tal modo que os cientistas mais inteligentes do nosso planeta dedicam a sua vida a entender essas regras e às vezes desencarnam sem descrevê-las com total perfeição. Ainda continuam deixando legado para outros cientistas tentarem entender o funcionamento disso. Então, quando Kardec diz que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ele está nos falando o quê? Ele é a inteligência suprema do universo porque existe uma inteligência que estabelece regras muito bem estabelecidas, que não só funcionam para situações específicas, mas funcionam para todo o universo. Elas estabelecem harmonicamente o funcionamento de todo o universo. O universo é como se fosse uma máquina muito bem estruturada que funciona de maneira bem estabelecida. E como é que, de alguma forma, essas regras elas se mantêm equilibradas? Né? Então você percebe, por exemplo, que durante o funcionamento da Terra, por exemplo, ela funciona da seguinte maneira. A água, que a gente conhece bem, se ela não existisse, a gente consegue ficar até sem comer por algum tempo, mas se ficar sem beber água por pouco tempo, ela já cria muitas confusões, por exemplo, pedra no rim e sucessivamente, e depois, e 2 dias sem água, você já entra num processo de desidratação e você morre. Né? Então, água é elemento fundamental para a gente. Mas não é só por isso que ela é fundamental. A água, por exemplo, ela é a base da estruturação das temperaturas do nosso planeta. A água é algo que demora muito para aquecer, por exemplo. E como ela demora muito para aquecer, ela demora muito para esfriar. Ela tem um calor específico alto. Né? Então, tudo o resto é baixo o calor específico em relação à água. Esquenta muito rápido, esfria muito rápido. A água não. A água esquenta muito demorado e demora muito para esfriar. Isso significa que quando o Sol nasce, ele aquece tudo muito rápido. E tudo ficaria muito quente e geraria um calor insuportável. Mas como a gente tem água, a água que demora para esquentar, ela começa a trocar calor com as coisas que esquentam muito rápido. Então ela esfria as coisas durante o sol a pino e mantém o vento. Ela cria, por exemplo, a brisa, né? Onde a troca de calor do quente para o frio se estabelece. Então as coisas que aquecem muito rápido se deslocam na direção do rio, né? Porque vai aquecer o rio, vai aquecer a água, os lagos e tudo mais, e mantém a temperatura das coisas. Quando chega a noite, por exemplo, tá tudo muito frio, porque aí, como esquentou muito rápido, tudo esfriou muito rápido depois que o sol foi embora. Mas aí você passou o dia inteiro aquecendo a água, o sol diretamente na água, e o resto das coisas muito quente aquecendo a água. Então a água agora está quente. E agora é a água quente que passa o resto do tempo sem sol para tudo, aquecendo as coisas, invertendo o processo. Então, a gente percebe que existe a água, ela não tem só a função de hidratar, ela tem a função também de manter a temperatura harmoniosa do planeta. Ela mantém as estruturas de vento, né? Elas permitem que o ar se movimente. As massas de ar, então, se movimentam. As massas de ar são responsáveis pelo ciclo de chuvas, que estabelecem plantações que são base de alimentos para que a vida possa existir. Então, existe uma máquina que funciona de uma maneira harmoniosa. Aí vem o ser humano que desconhece isso e acaba com regimes de água. Aí aparecem os desertos. E como é que é o deserto? Um sol desgraçado durante o dia, um calor insuportável e chega a nevar durante a noite. Como é que pode viver num lugar desse?
mas a gente causou esse desequilíbrio, porque a gente gerou os desertos que não existiam. Né? Porque a gente acabou com o processo de equilíbrio que a própria natureza acabou se estabelecendo. Mas se a gente deixar, não ficar interferindo muito, a própria natureza vai organizando e vai transformando os desertos em oásis, em pequenos oásis, vai aparecendo uma água ali, uma água aqui, de repente a água se estabelece e tudo volta ao normal. Quer dizer, a própria natureza, ela se autorregula e volta ao processo de funcionamento. Existe uma ordem nessa estrutura. E entender como isso funciona é complexo, difícil e envolve conhecimentos muito amplos. A ponto do ser humano, por exemplo, dividir o estudo da natureza em... Vamos estudar só o aspecto biológico. E aí você pega um indivíduo que estuda a vida inteira para ser biólogo e só entender os aspectos biológicos da natureza. Ah, mas existem aspectos físicos. E aí você pega o indivíduo para estudar física e entender só a parte física da natureza. E existem determinados aspectos que você pega o indivíduo só para estudar características químicas da natureza. E aí você forma um químico. Então perceba que você tem que dividir a natureza em pedaços e partes para conseguir entender um pedaço dela. E mesmo assim ainda falta uma compreensão plena dessas leis. Ora, as nossas inteligências dividindo o problema ainda não a compreende. Portanto, quem criou, quem estabeleceu o funcionamento harmônico dessas leis tem que ser muito inteligente, porque essas leis são muito estabelecidas e muito bem estruturadas intelectualmente. Né? Então, essas leis universais. Uma outra evidência é a evidência que foi criada com Newton. Né? Então, Newton, na sua segunda lei, né, segunda lei de Newton, Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, o que diz o Newton? Que força é igual a massa vezes aceleração. Né? Mas o que significa isso? A aceleração, ela pode ser escrita como sendo a variação da velocidade no tempo. Quando eu acelero, eu aumento a velocidade no tempo. Quando eu freio, eu desacelero, eu diminuo a velocidade no tempo. É uma variação da velocidade no tempo. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu observo a existência de um efeito, por exemplo, um corpo estava andando e de repente para, a velocidade era 1 e zerou, ou um corpo está parado, velocidade 0, e passa a ter um outro valor e entra em movimento, né? Então, se acontece uma consequência, é porque necessariamente existiu uma causa. A chamada lei de causa e de efeito. Ou seja, não existe efeito sem causa, mesmo que eu não enxergue. Né? Então, quando eu pego esse giz, por exemplo, e solto, ele cai. Essa é uma questão que Newton discutiu. Na maioria das vezes a gente fala, caiu, mas lógico, você soltou. Mas por que quando eu solto ele não voa? Por que quando eu solto ele não fica parado? Por que quando eu solto ele cai? Porque as coisas caem. Não, mas por que as coisas caem? Bom, segundo Newton, ele tinha 18 anos na época, tem que ter um motivo. E ele vai procurar esse motivo. E ele vai estruturar, ele vai descobrir as leis que regem a queda dos corpos. De quebra, ele percebeu que era a mesma lei que regia o movimento dos planetas. Ele vai descobrir a força da gravidade. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Qual é a causa do funcionamento e da harmonia dessas leis universais? Né? Então são evidências que vão se juntando e são questões, são perguntas que a ciência ainda não conseguiu. São evidências, são pontos, né? Lembra? Eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto. Como é que eu consigo, observando essas evidências, observando esses resultados experimentais, como é que eu consigo construir uma teoria que explica todos esses pontos, todas essas evidências? Então, a primeira evidência, existe uma lei universal. A segunda evidência, para todo efeito, existe uma causa. Então, quando a gente observa os efeitos da natureza, os efeitos inteligentes e harmoniosos, quem é a causa? Qual é a causa potente e inteligente que organiza esse processo?
Uma outra evidência seria a gente perceber uma certa coerência entre leis físicas e morais. Então, quando você olha para as leis do funcionamento da natureza, essas leis naturais coincidem com regras morais de comportamento, né? Ou seja, quando você olha um átomo, por exemplo, quando você olha o funcionamento do crescimento de um vegetal, quando você observa o movimento dos planetas, quando você observa as leis, você observa que as leis, de uma forma geral, elas ditam determinados comportamentos, elas são coerentes com determinados comportamentos morais, comportamentos que cada um de nós deveria adotar para viver em harmonia, né? Mostrando então que essas leis físicas, elas são mais gerais do que nós pensamos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma rosa, por exemplo, em desenvolvimento, a gente vê que ela começa o seu desenvolvimento, e enquanto ela está em estado de semente, enquanto ela está em estado de desenvolvimento, ela mais arrecada elementos do universo, mais o meio ambiente dá elementos para ela, né, dá substrato para o desenvolvimento dela, do que efetivamente ela desenvolve. A partir do momento em que ela brota, ela já começa a devolver para a natureza alguns recursos que ela obteve para se formar. Então ela já começa a realizar fotossíntese, ela já começa a consumir gás carbônico e produzir oxigênio, que é elemento importante para a produção de água na natureza, e de respiração e uma série de coisas, mostrando então uma espécie de solidariedade. Existe um mecanismo de solidariedade no processo, quer dizer, eu recebo, mas eu devolvo. Eu trabalho, né? Eles trabalham para mim, mas eu trabalho também para as pessoas. O que mostra, de uma certa forma, né, uma linha de comportamento que nós devemos adotar. Quando a gente aprende química, por exemplo, a gente aprende que, né, a gente acabou de falar aqui, que a matéria não pode existir sozinha, né? Ela sempre aparece combinada. Um átomo não aparece sozinho. Um átomo sempre aparece combinado, a não ser os gases nobres, que pelo próprio nome eles são nobres. Então eles não se misturam, mas são exceções. A grande maioria aparece combinado na forma de moléculas, né? Um átomo de hidrogênio aparece com outro átomo de hidrogênio. Um átomo de oxigênio aparece com outro átomo de oxigênio. E eles não são preconceituosos, não, né? De vez em quando se misturam e aparece, por exemplo, o HOH para formar o H2O, que é fundamental. Qual é a regra que estabelece isso? As chamadas ligações. As chamadas ligações, né? E aí, existe uma regra que chama a regra do octeto. 8 elétrons na última camada. Cada átomo tem que completar 8 elétrons na última camada. Se não tiver 8 elétrons na última camada, ele quer completar. Ele não consegue ficar sem completar. Então, se você tem, por exemplo, o hidrogênio, né? O hidrogênio só tem 2, ele só pode ter 2 elétrons. Na maioria das vezes ele aparece com 1. Então ele quer completar 2. Os outros querem completar 8. Só o hidrogênio que é exceção. Então o hidrogênio tem 1. Ele está louco para arrumar alguém, um parceiro, para fazer 2. Está louco, né? Aí você tem o cloro, por exemplo, que ele tem várias camadas. Na última camada, ele tem 7 elétrons. Ou ele perde esses 7 elétrons e na camada anterior ele está com 8, ele está feliz. Ou ele se junta com esse elétron aqui para ficar satisfeito e deixar esse hidrogênio satisfeito. De novo a lei de solidariedade, de novo a lei de se juntar, de novo a lei de se vincular para fazer mais e para fazer melhor. Não dá para fazer sozinho, não dá para fazer as coisas individual. Tem que se juntar para fazer mais e para fazer melhor. Eu posso aproveitar o que você tem de bom, né? Eu posso aproveitar o que você tem de melhor, me junto com você, dou a minha parte, você dá a sua, e a gente se junta e faz alguma coisa melhor. Então, de novo, né, uma coerência das leis físicas com o comportamento moral. Mais uma evidência de que essa inteligência,
ela não é só uma inteligência lógica intelectual, mas ela é uma inteligência boa, ela é uma inteligência que tem bondade, ela tem uma inteligência que tem um alto conteúdo moral, né, dentro da sua perspectiva. Uma outra evidência importante, né, a teoria da relatividade, né, que foi escrita que foi desenvolvida por Einstein, evidente, né, tem a restrita e tem a geral, então estamos falando da geral. Ela vai dizer que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é representada por C, a velocidade da luz, ao quadrado. O que significa essa equação? Essa equação diz que energia e matéria, elas são conversíveis uma em outra. Ou seja, eu posso converter energia em matéria e eu posso converter matéria na forma de energia, né? Então, quando eu pego uma massa e acelero essa massa a uma velocidade ao quadrado da luz, eu gero energia. Por equações matemáticas, se eu quero saber o valor de m, eu tenho que isolar ele. Eu quero conhecer uma pessoa, eu fico isolado, eu separo essa pessoa de todas as outras para conhecer essa pessoa. Então eu isolo na equação aqui, ó, eu tenho que passar, e para tirar o c desse lado do m, né, regra matemática, como é que é mesmo? Se o c está aqui multiplicando, ele passa para o lado de lá, dividindo. Então, e dividido por c ao quadrado. Isso quer dizer, portanto, que eu posso, ao contrário, converter, tendo energia, eu posso converter em massa. Então, eu posso produzir massa. Bom, Einstein, portanto, ele entendeu qual é a receita que Deus usa para produzir energia e massa no universo. Bom, quando ele quer produzir energia, ele pega uma massa e acelera. Quando ele quer produzir massa, ele desacelera a energia. E a fonte do processo é a velocidade da luz. Bom, a velocidade da luz é uma coisa absurda. Ela é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 metros por segundo. 300 mil metros por segundo. Um segundo, 300 mil. 300 mil quilômetros. Quilômetros. Dá 1 milhão e 8 milhões. Isso, exatamente. Eu não errei, eu só quis testar você. Né? 300 mil quilômetros por... Então você tem que cortar alguns zeros. Isso. Né? Na verdade, vamos fazer eu estar certo. 3 vezes 10 a oitava... Quinta, né? Oi? 3 vezes 10 a quinta. Não, nesse caso não, eu estou passando a oitava porque eu estou passando para metro. Ah, sei. Não é quilômetro, eu estou deixando em metros, para eu ter razão agora. Né? Para eu ter razão, estou passando para metro. Então é o seguinte, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é algo absurdo. Isso é algo absurdo. Não existe nada que ande nessa velocidade, a não ser, obviamente, a própria luz. Né? Isso ao quadrado é uma coisa absurda. Se você levar isso ao quadrado, isso vai dar 9 vezes 10 a 16. Isso são 9 mais 16 zeros. 9 mais 16 zeros. Então imagine uma conta. Quando você pegar o M aqui, ó, e pegar a energia e dividir por 9 mais 16 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Imagina quanto que tem que ser essa energia para gerar massa. É uma coisa absurda de energia. E estamos falando de massa unitária. Massa para produzir um elétron, uma coisa absurda. Quantos elétrons eu tenho? Bom, eu não vou falar porque é óbvio que eu tenho muito elétron, né? Mas vamos pegar o alemão aqui, né? Quantos elétrons ele tem? Então, nós estamos falando de bilhões de átomos. Bilhões de átomos. No caso dele. No caso meu, então, vai ter mais ainda. Então, o que acontece? Energia dividido por uma coisa absurda para fazer um átomo. Não é para fazer vários, fazer um.
Só para lembrar aqui, ó. Quando você pega 1 e divide por 1, dá 1. Quando você pega 1 e divide por 10, 0, 1. Se você pega 1 e divide por 100, 0,01. Ou seja, quanto mais zero tem embaixo, mais próximo de zero é o resultado da sua conta. Então, esse número aqui, a tendência é dar zero. Ou você aumenta muito esse número daqui de cima. Ou seja, para esse número não dar zero, para essa conta não dar zero, para você ter uma massa igual a 1, é preciso que você tenha uma energia absurdamente grande. Gente, quem é... Obrigado. Quem é, ou qual é, partindo do pressuposto que para todo efeito tem que existir uma causa, a pergunta é: quem é a causa que promove essa energia absurda para produzir a massa de um átomo? E agora pense, já é algo absurdo, essa energia. Agora imagine a energia que compõe todo o universo. E pensa, você precisa de um universo organizado. Você pode chamar essa energia do que você quiser, mas um nome muito bom para ela, Deus. Deus. Porque não é uma energia qualquer, é uma energia gigante. Então perceba, inteligente, causa de todas as coisas, é boa e é poderosa. Poderosa, não há nada tão poderoso para produzir isso. Estamos falando de energia para um átomo, a gente não tem. Estou falando da energia de todo o universo. Imagina. Outra evidência. Qual é a explicação para a existência do universo? Bom, acreditou-se durante muito tempo que o universo ele sempre foi como ele é. O universo é assim desde sempre. Existia um físico, na verdade ele era matemático, o nome dele era Lemaitre, e ele era padre. E ele um dia ele entrou em contato com a física e ele descobriu isso, que a física dizia que o universo era sempre igual como sempre foi. E aí ele achava aquilo muito estranho, porque ele era padre, e padre dizia que Deus fez tudo. Então, se Deus fez tudo, o universo devia ter um início, um começo. Qual foi o começo do universo, se o universo sempre foi do jeito que foi? Qual é o início dele? Isso era um problema. Então ele foi estudar física, ele foi se formar em física, ele deixou a matemática e foi estudar física. Ele fez muito certo, né? E aí o que acontece? A física é a maior de todas. Então o que acontece? Ele foi lá e foi estudar. Então a evidência aqui, nós vamos colocar uma evidência aqui, o super, né? A evidência do super poder, né? Da poderosa energia que o universo estabelece. Bom, o universo teve um início, né? O Lemaitre queria mostrar isso. Bom, o Lemaitre, existe um indivíduo chamado Hubble. Todo mundo deve lembrar desse nome por causa do telescópio Hubble. Na verdade, o telescópio Hubble é uma homenagem ao cientista Edwin Hubble. Não é isso? Então, Hubble, ele percebeu o quê? Ele estava lá observando uma estrela. Não é isso? Deixa eu olhar aqui. É uma estrela. Então, ele estava lá observando essa estrela. Então ele tinha lá uma observação e o que ele fazia? Ele mandava uma onda eletromagnética e via como é que essa onda voltava. Então a onda depois voltava. Então ele estudava as características dessa estrela. Por quê? Porque como ele mandava uma onda e a estrela podia, então a estrela absorvia uma parte da onda, né? Tudo absorve. Então, por exemplo, quando você pega aqui a camisa do alemão. Ô, Robinho, qual é a cor da camisa do alemão? Azul. Então, a camisa do alemão, fisicamente falando, não é azul.
Azul é a cor que a camisa, tecnicamente falando, para ser perfeitamente na física, azul não é a cor da camisa do alemão. Azul é a cor que a camisa do alemão reflete. Então aquela luz branca tem todas as cores. Aquela luz branca tem todas as cores. Né? O branco é a mistura de todas as cores. Quando a luz bate na camisa do alemão, ela absorve todas as cores, menos azul. E aí azul chega no meu olho. Isso significa que se a luz iluminada, a luz que nos ilumina fosse de outra cor, por exemplo, se ela fosse vermelha, qual seria a cor da camisa do alemão? Alguém sabe? Não vale você falar. Alguém sabe? Ó, todas as cores. Tem todas as cores. Todas. Bate na camisa do alemão, todas, inclusive é vermelha. Vai de lá e bate na camisa do alemão. E vem para o meu olho. Ela absorve todas as cores, inclusive o vermelho, e só chega a azul. Agora, se eu não pegar a luz branca, só pegar a vermelha, não tem azul. Não tem azul, só tem vermelha. Quando a luz vermelha bater na camisa do alemão, vai acontecer o quê? Vai ser absorvida, porque ela vai absorvendo todas, menos o azul. Se ela absorve tudo e não chega a nada, o que eu enxergo? Preto, eu não enxergo nada. O preto é a absorção total da luz. Por isso que a gente não usa preto no calor. Se a gente absorver, se tudo absorve, a gente fica mais quente. A gente tem que usar o branco, porque o branco reflete tudo, não é isso? Então, o branco é a reflexão, porque se a branca é a mistura de tudo, se eu bate e volta, quando chega no meu olho, chega misturado, chega branco. Então a bermuda ali do Robinho, por exemplo, ela tá refletindo, não está absorvendo nada. Então, o que acontece aqui com o Hubble? O Hubble mandava luz e observava o que voltava. Dependendo do que voltava, ele sabia a composição química da estrela. Que material está sendo absorvido, que material não tem sido absorvido, eu estou estudando a estrela. Bom, isso gastava um certo tempo, andava a velocidade da luz e consumia um certo tempo. À medida que ele foi observando as ideias dele, ele foi percebendo que começou a demorar. Demorava. Então ele percebeu que ele mandava um, demorava um certo tempo ter um. Aí no dia seguinte é demais, né? Mas assim, depois de um certo tempo, ele ia estudar, ele percebia que demorava um tempo T2. Depois de um certo tempo, ele ia estudar a mesma estrela, ele percebia que estava num tempo T3. E o tempo estava cada vez aumentando. O que ele chegou à conclusão? Se o tempo da onda voltar está aumentando, significa que aquela estrela está ficando cada vez mais distante, ela está andando. O que significa então? Significa que a estrela significa que ele foi fazendo isso com outras estrelas. Ele foi fazendo coisas e ele foi percebendo a mesma coisa, que as estrelas estão se afastando. Isso significa, portanto, que o universo está se expandindo. Então ele fez um gráfico. Ele fez um gráfico para as estrelas e percebeu que essa estrela fica ficando longe, e ele percebeu um gráfico assim. Aí ele falou assim, bom, se eu só comecei a avaliar isso em 1960. Se eu fizesse isso para 1950, 1940, até chegar, eu vou fazendo um tracejada e chego num ponto zero onde o universo estava tudo grudado. Então hoje o universo está se expandindo, está um cada vez mais distante do outro. Mas se para ele estar distante um do outro, teve um momento em que eles estavam todos juntos. E o que é que fez eles se separarem? Densidade é igual a massa sobre volume. Ou seja, se você tem muita massa num negócio muito pequenininho, pega muita massa e aperta, aquilo fica pesado. Se você pega a massa e distribui ela num negócio bem grande, ela fica bem leve. É a densidade. Então você pega isopor, por exemplo, e pega uma bolinha de chumbo. Uma bolinha de chumbo, ela é bem mais pesada que o isopor, porque ela é mais densa, ou seja, tem muito chumbo concentrado ali, enquanto que no isopor tem pouca matéria, tem mais espaço do que matéria ali. Tudo bem? Ok. O que acontece com o universo? Imagina toda a matéria do universo concentrada num único ponto. A densidade era absurda, a energia, então,
A energia estava muito concentrada num único ponto e chegou uma instabilidade que promoveu a explosão. Explodiu. Veja, existe uma força que quer juntar, mas que se desjuntou. Eu estou cometendo um erro de português aqui por conta da didática, né? Desjuntou, se separou por conta da explosão, mas ela continua existindo. Então o universo, ele está se expandindo porque aconteceu a explosão, o Big Bang, a grande explosão, mas existe uma força tentando puxar. Por exemplo, quando eu pego esse giz, ele está aqui, se eu soltar ele cai. Se eu jogar ele para cima, ele vai para cima, mas o que acontece depois? Ele volta. Por que ele volta? Porque tem uma força puxando. Então o universo explodiu. O espaço criado, portanto, o espaço criado ali da separação é o nosso universo. Esse espaço é o universo que está crescendo. Só que vai chegar um determinado momento que ele vai começar a frear. A velocidade vai começar a diminuir. Por quê? Porque só existe uma força que quer juntar. E o universo vai começar a juntar. Vai juntando aqui, juntando aqui, juntando aqui. Quando a última partícula juntar, uma densidade cresce de novo, acontece uma explosão. O universo é um sistema massa-mola, é um pêndulo. A gente está numa dessas explosões. Quantas explosões houveram? E aí quando você lê no livro dos Espíritos que Deus renova os mundos dependendo da necessidade de evolução dos Espíritos. Então toda vez que precisa de evolução, existe uma explosão nova para a renovação de mundos e a evolução dos Espíritos. Né? Então você percebe que de novo, né, quando o Lemaitre, que era um padre, vai estudar física, e aí a partir da física ele vai pegar determinados dados e vai construir a teoria do Big Bang e vai mostrar que o universo então não era como sempre foi. Ele teve um início. Quem foi que gerou o início do universo? Todo efeito tem uma causa. Lemaitre não respondeu. A ciência não quer ouvir essa resposta, mas você pode dar uma. Deus. Né? Então, causa da origem do universo. Então você percebe que todos os elementos, que todas as questões da ciência, elas vão na direção da existência de uma inteligência superior, né, que não só ela é geral, né, ela é organizada, estruturada e, portanto, ela é inteligente, ela é causa para a explicação de todos os efeitos que efetivamente existem. Essa causa tem uma coerência moral, ela não só executa, mas ela executa de uma maneira boa, organizada, estruturada, para fazer o bem, de uma certa forma, e determina, muitas das vezes, segundo a sua observação, o nosso comportamento. Ela envolve grandes energias que nós estamos muito longe de produzir, portanto, ela evidencia um superpoder. Para fazer um átomo, imagina para produzir a energia do universo, a massa do universo todo, e ela é causa da origem do universo. Né? Porque o universo teve uma origem, ela teve um processo inicial. Então a gente podia falar de outras evidências, os princípios de conservação. Né? Existe o pêndulo de Newton, por exemplo, que mostra que a quantidade de movimento ela se conserva. Né? Então, não sei se vocês já viram essa experiência. Você tem um pêndulo. É chamado pêndulo de Newton porque é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência de pêndulos, todas unidas. De tal modo que se você pegar esse pêndulo aqui, por exemplo, e inclinar ele, né, e soltar essa bolinha, então você vem aqui, levanta e solta. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando essa bolinha bater aqui, ó, essa aqui sobe, as outras ficam paradas. E ela sobe na mesma altura que essa foi lançada.
Se você pega duas bolinhas dessa, puxa e solta, ela bate e levanta duas. Se você pega 3 e solta, a terceira que veio vai junto com as outras para formar 3 e só 3 levantam. Existe uma conservação. Então, ou seja, o movimento inicial aqui, que quando bate parece ter acabado, porque você não vê o movimento dessa, você não vê o movimento dessa, você não vê o movimento dessa, você vai ver só na última. Esse movimento, ele aparentemente que desapareceu, ele não desaparece, ele continua. De tal modo que o primeiro movimento é a causa de todos os outros movimentos, porque o primeiro movimento ele pode cessar num ponto, mas ele se transfere para outros. Se você concentrar isso para a vida, o nosso coração bate. O nosso coração bate. O coração de outras pessoas batem. Quem deu o primeiro impulso? E esse primeiro impulso é o que dá o primeiro impulso. E depois a gente, pela lei de Newton, pelo pêndulo de Newton, a gente vê que essa conservação do movimento, ela se estabelece. Ou seja, um coração para de bater. Acabou o movimento? Bom, pela teoria do conservação do movimento, se para aqui, está batendo em outro lugar, porque não para. O movimento não cessa, o movimento não desaparece. Se você esquecer esse pedaço do pêndulo, se você não olhar a última bolinha do pêndulo, quando essa bolinha bate e para, você fala, e as outras não se movem, você fala, o movimento acabou. Mas depois, se você observa a cadeia de pêndulos, você percebe que em algum momento esse pêndulo continua. Isso mostra, portanto, uma conservação na quantidade de movimento. Bom, o primeiro balanço cardíaco foi dado por alguém e nunca mais esse balanço cardíaco foi parado. Mesmo quando morre alguém, você pode achar, parou. Mas se você for ver o último pêndulo, você vai ver que um outro coração passou a bater. Quem foi o primeiro impulso? Quem foi que deu o primeiro impulso no primeiro coração? Você pode dizer qualquer coisa, a gente pode chamar isso de Deus. Então percebe que todas as evidências mostram que Deus, lógico, existe uma concepção. Deus não é um mágico, que o que ele quer, ele faz. Que o que ele quer, hoje vai chover. Existe harmonia para acontecer isso? Existe, então vai chover. Se não existe harmonia, não vai acontecer. Então esse Deus mágico que faz acontecer, que rompe as suas próprias regras, que rompe fazendo milagres e rompendo as regras do acontecimento natural das coisas, esse Deus, a física, esse Deus, a ciência diz, não existe. Esse Deus, as evidências científicas dizem, não, esse Deus não existe. Mas esse Deus como um homem velho, que está lá no céu, olhando num grande Big Brother, né? Eu não tenho nada para fazer aqui, vou fazer lá, botar um pessoal e ficar olhando para ver, para me divertir. Inventa um Pedro Bial para mim, ele vai contando a história, agora não é mais o Pedro Bial, mas sim. E vai contando lá para mim o que está acontecendo lá e eu vou me divertindo, né, para passar o tempo aqui da minha eternidade. Não. Esse Deus não existe. Esse Deus foi procurado pela ciência e todos os dados mostram que esse Deus não existe. Então, esse Deus, a ciência mostra que não são evidenciadas, e quando você vê a notícia de que a ciência mostra, né, tem o Stephen Hawking, aquele físico que vivia numa cadeira de rodas, que talvez tenha sido um dos grandes últimos gênios da física, né? Pelo menos reconhecido, né? Tem uns que não são reconhecidos, são geniais e tal, mas são não reconhecidos. Mas não tem reconhecimento. Oi? Quem perguntou? Não, ninguém falou. Então, estou ouvindo vozes. Aí o que aconteceu? O Júnior falando aqui, está acabando, acabou, né? Vou acabar. O que acontece é o seguinte, o Stephen Hawking, ele disse assim, Deus, né? Se Deus existe, ele é inútil. E aí, por que ele quis dizer isso? Porque o universo funciona perfeitamente sem intervenções dele. Então ele mostra que um Deus que intervém,
Esse não existe. Mas um Deus que estabeleceu as suas leis estruturadas e permite que o universo funcione de maneira harmônica, esse existe. Porque esse é organizado. Então, a ciência mostra que concepções atrasadas de Deus, esse Deus mágico, esse Deus encantado, esse Deus homem velho de barba branca, malhadão é bem verdade, né? Porque parece forte. Esse Deus é uma representação, ele não existe. O que existe é essa energia, é essa quantidade de movimento, é essa bondade, é esse princípio que coordena todo o processo e estabelece os nossos destinos, né? Que coordena, que atende, que gerencia os nossos destinos e que nos traz uma certa tranquilidade no sentido de saber que injustiças não serão cometidas, porque as leis, elas são iguais para todos, elas se estabelecem de maneira igual, não existem privilegiados e nem deserdados na regra divina, todo mundo tem acesso a esse processo e essa convicção nos traz alegria, felicidade e paz. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Obrigado a todos. Aplausos para a doutrina espírita. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso divino mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para encerrar mais um estudo, mais uma reflexão. E pedimos, como pedintes que somos, apesar de todos os benefícios que já recebemos, pedimos que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam se fazer presente nos nossos corações, nas nossas atitudes, fortalecendo as nossas tomadas de consciência, as nossas tomadas de decisão, a fim de que possamos tomá-las em consonância com a harmonia universal para encaminharmos no nosso processo de evolução. Rogamos, Mestre, que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos acompanhar durante toda a semana e que possamos levar essa mesma paz, essa mesma energia, essa mesma luz para todos aqueles que convivem conosco em nossos lares. Em Teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da casa, nós pedimos permissão para encerrar a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos.